Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Moraes e esse é o canal Mais Um Pretinho. E hoje eu tô aqui para poder compartilhar com vocês uma vitória incrível. A vitória que eu tive de conseguir manifestar R$ 10.000, gente. Como é que eu consegui isso? Aí você deve estar agora aí no YouTube, né? Pesquisando milhões de formas de conseguir dinheiro, de conseguir manifestar dinheiro. Bom, eu tenho lido esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e esse livro tem me ajudado muito. Ele tem algumas técnicas que ajudam a acabar com essas crenças, tanto as crenças limitantes que a gente tem, né? Que são entranhadas na nossa mente durante a nossa vida, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Já contei isso aqui nos vídeos, enfim. E minha mãe solo, né? Minha mãe teve 5 filhos, 6 filhos, né? Um acabou falecendo e fomos criados em 5 filhos. E minha mãe sozinha, ela trabalhava em casa de família. Então, com isso, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? Tive que começar a ajudar muito cedo em casa, porque eu era o segundo filho dela. O primeiro filho é minha irmã, né, que é mais velha, e eu sou o segundo filho. E o primeiro filho homem, né? Aí, tipo, como tem os meus irmãos, né, que são mais novos e tal, eu não tinha, assim, enfim, eu via que necessitava, né? Minha mãe mesmo sempre falava que eu tinha que ajudar em casa. Então, desde muito, muito novinho, eu acredito que com uns 12 anos eu já fazia alguns trabalhos, né? Eu já capinava alguns quintais, eu já tirava barro de alguns quintais, né? Para ganhar alguns trocadinhos e poder ajudar em casa, a comprar comida. Basicamente foi isso. Com 14 anos, com 13 anos para 14 anos, um amigo meu me falou sobre um curso que era um curso de jovem aprendiz. Aí eu tive que ter força de vontade, porque eu sabia que a minha realidade, se eu não forçasse ela a um ambiente diferente, eu ia ter o mesmo resultado que todos estavam tendo, já que meus parentes estavam tendo, meus primos, nada contra o que cada um escolhe para a sua vida. Só que eu não queria, eu queria mais. E eu sabia que as oportunidades que eu ia ter no ambiente que eu nasci seriam oportunidades que não me enchiam os olhos, que eram oportunidades tipo caixa de supermercado, faxineiro, papapá. Nada contra, gente sabe que a gente precisa desses serviços, mas esse é um ciclo que a minha família vem vivendo há muitos anos. E eu queria conseguir quebrar isso. Eu falei assim, não, gente, eu nasci nessa realidade, mas eu não vou ficar nessa realidade, eu vou mudar a minha realidade. Eu tive coragem disso, tive certeza, quer dizer. Aí eu fiz esse curso, mas aí eu fiz o curso, tá, pá, terminei o curso, eram 4 meses de curso, né? Eu morava em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e fazia o curso, eu saía da minha aula na escola, e eu pegava um ônibus de carona com um amigo, e a gente ia lá poder fazer o curso na Mangueira, né? A gente era novinho, tal, 13 anos para 14 anos. Com 14 anos eu consegui acabar o curso e já estava apto a fazer as entrevistas para poder conseguir esse emprego que eu queria tanto. E eu tive uma certa dificuldade, não consegui emprego logo, desisti, larguei de mão, fiquei um tempo em casa, achando que não ia conseguir e tal, porque por causa da minha aparência, de onde eu morava, botava dificuldade em tudo. Enfim, aí até que teve um dia que eu tomei coragem e fui lá acreditando e consegui um emprego, meu primeiro estágio. Aí, com 14 para 15 anos eu comecei a trabalhar, né, como estagiário numa empresa. E assim se seguiu. Só que assim, eu nunca tive, né, uma orientação de como é que deveria estar acontecendo, qual o caminho deveria estar fazendo, uma pessoa que me explicasse, que a minha mãe não tinha muito de onde tirar. Ela não teve isso, então ela não tinha como passar, ela não tinha como passar um ensinamento que ela não recebeu. E os meus parentes em volta muito menos. Então, assim, eu tive que tentar mudar a minha realidade, o ambiente que eu estava. Eu precisei de um ambiente diferente. Esse ambiente, primeiro deles, foi a escola, depois o ambiente que me ajudou a mudar um pouco foi esse emprego. Eu consegui pensar um pouco diferente, essas pessoas vinham com ideias diferentes e eu não fiquei preso ali. Eu consegui ouvir muitas das coisas, mas sempre com muita dificuldade, né? Porque tinha isso, né? Eu lembro do meu primeiro pagamento de estágio, a minha mãe ela tinha me ajudado, né, para poder eu conseguir ir
pro curso, né, que eu tive que fazer algumas vezes. Minha mãe me deu algum dinheiro, que ela também não tinha de onde de tirar. A maioria das vezes eu fui de carona, tanto de trem como de ônibus, e lá no curso dava o lanche. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, eu precisei de ajuda, porque a empresa ela não me deu dinheiro de passagem, né? Eu tinha que trabalhar durante um mês e depois eles iam me reembolsar. E a minha mãe precisou me ajudar com isso. Então, meu primeiro pagamento que eu recebia, eu tive que dar ele todo para minha mãe. Isso para mim foi meio chato, assim, porque eu não tinha roupa na época, não tinha nada. Aí eu tive que dar o dinheiro todo, não pude comprar nenhuma camisa, nem nada. Então, assim, na segunda-feira, quando eu cheguei na empresa, as pessoas perguntaram: e aí, o que você comprou com o seu primeiro pagamento? Eu falei assim: ah, não comprei nada, eu tive que comprar comida, né? Dei dinheiro pra minha mãe para poder pagar umas contas, reembolsar, né, que eu devia. E ela, tudo bem. Aí eu tive que dar esse dinheiro, fiquei triste, esperando já pelo próximo pagamento, que ia ter um mês, né? Então, assim, eu fui criado muito nessa escassez, né? Sempre imaginando que eu não teria como, assim, que eu dependia muito de trabalhar com muito suor para poder conseguir as coisas. Aí, agora com 42 anos, eu comecei o meu despertar mais ou menos desde os 40 anos, eu tô nessa caminhada aí, assim, 2 anos, gente. Então, foi muito recente. Eu saí de algo muito complicado mentalmente que eu estava até hoje. E recentemente eu estou como corretor de imóveis, né? Eu trabalho com venda de imóveis, enfim. E eu hoje em dia não tenho mais a crença de que a gente precisa fazer muito esforço para poder conseguir as coisas. Eu acredito que tudo é mental. Eu preciso acreditar que nada me faltará, de acordo até com a Bíblia, né? E eu tenho que ter essa certeza, né? Ter essa fé. Então, eu recentemente eu consegui fazer uma venda que foi ótima. E eles tinham dito assim: ah, se vocês conseguirem fazer a venda desse empreendimento rapidamente, a gente vai premiar as pessoas, tal, vai fazer alguns sorteios, tal. E eu assim, eu pensei, nossa, eu quero ser sorteado, só que eu nunca tinha ganhado nada, gente, eu nunca tinha sido sorteado em nada. Até então é muito difícil você acreditar que vai conseguir algo se você nunca antes, né, aconteceu. Então, eu tinha esse pensamento e comecei a trabalhar. E esse livro aqui, ele me ajudou muito, né? Ele tem me ajudado muito, né? O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Eu sempre volto nele para poder falar, porque eu tenho lido ele com muita calma e ele tem me ajudado muito. Então, assim, eu botei na minha mente de que eu ia ser sorteado. Eu comecei a imaginar eu subindo o palco, eu nem sabia que ia ter palco, mas imaginei que fosse ter, né? Aí já imaginei um palco, imaginei algumas pessoas em cima desse palco, eu subindo a escada, eu recebendo o prêmio. Na verdade, o maior prêmio que eles iam sortear ia ser um carro, no valor de 200 e poucos mil. E eu, na verdade, eu quero, né? Eu ainda quero esse carro, ainda quero esse dinheiro, né? Na verdade, nem sei se eu quero o carro, mas eu quero o dinheiro do carro. Aí eu tenho certeza que eu já recebi, é só uma questão de tempo. Aí eu peguei e fui para esse evento, né? Depois do meu trabalho, mas alguma coisa estava me dizendo assim, ai, não vai, tava com um pouco de preguiça e tal. Eu tinha certeza que eu ia ganhar, que eu ia lá buscar meu prêmio. Mas assim, eu tinha tanta certeza que eu já, tipo assim, faz de conta, pensa num trabalho que você vai ter que fazer, só que você já recebeu o dinheiro antecipado. É muito louco, porque você não quer mais fazer aquele trabalho que você já recebeu. Então, assim, é estranho. Mas eu tinha esse pensamento, assim, nossa, eu já ganhei, vou fazer o que lá? Enfim, aí eu peguei e fui mesmo querendo dormir um pouco de preguiça até, gente, mas fui. Fui, aí cheguei lá, tal, aí o pessoal tava todo mundo lá esperando, tal, foi uma noite super agradável, o pessoal lá da minha imobiliária que também vendeu foi, e foi muito bacana, e a gente teve uma noite muito incrível, e chegou a hora dos sorteios, né? E começaram primeiramente com sorteios de 10 mil reais, né? E o último sorteio ia ser o sorteio do carro. Aí, eles começaram os sorteios, eu não sabia nem quantos eram, acho que foram uns 6 sorteios, 6 ou 7. Começaram e eles falaram o número de um apartamento. Eu imaginei que fosse o meu. Eu falei assim, esse apartamento é o meu, foi o que eu vendi. Só que não falava o meu nome. Aí eu peguei e fiquei naquela situação, já fui me chegando pra frente, muito ansioso. E aí, finalmente falaram o nome, eu subi o palco e recebi o cheque, eu vou deixar a foto aqui. Aí depois que eu recebi isso, era muito, muito louco, porque assim, eu sabia, ao mesmo tempo que eu tava feliz em receber, eu sabia, falei, poxa, o nome já saiu, então o carro não vai sair pra mim. Tudo bem. Eu aceitei isso e falei assim, gente, a minha. Eu ia receber um carro, mas a fé é do tamanho de um cheque de 10 mil reais. E hoje é isso. Eu vou ficar feliz com isso. E daqui a pouco vai ser o cheque de 200 mil, de 300 mil, isso tudo bem. A nossa mente ela trabalha devagar, aprendendo sempre. E eu acho que, assim, no começo da minha
caminhada, eu fui descobrindo tanta coisa boa, tanta coisa bacana, que eu ficava até triste, sabia? De não ter descoberto antes. E eu ficava assim, nossa, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não comecei a fazer isso antes? Essa técnica, eu não comecei a meditar, voltar mais para dentro, ouvir mais a mim mesmo. E depois eu comecei a perceber que, assim, o universo, ele é muito carinhoso. Ele é amoroso, ele tem muito carinho, ele conhece todos nós, né? E ele sabe que a gente é especial, né? E que cada um precisa do seu tempo certo para poder fazer as coisas. Então, assim, depois que eu comecei o meu processo todo, eu comecei a ter muitas provas de que as coisas realmente estavam funcionando, né? Mas eu tinha um desejo no meu coração de conseguir compartilhar isso. Porém, eu muita vergonha, né? Tipo assim, como é que eu vou chegar numa câmera e eu vou contar coisa, e vou falar em manifestação, disso, aquilo, as pessoas vão rir da minha cara, vão. Aí eu comecei a entender depois de um tempo que assim, não importa se ri, tem gente que ri, é o que. Aí a verdade, o importante é o que eu estou sentindo, o que eu tenho recebido, o que eu tenho aprendido. Então, assim, eu sei que os vídeos que eu tenho me postado aqui, uma hora vai se conectar com alguém. As pessoas vão ter essa vontade de vir, mas isso não me importa. Tipo assim, o meu trabalho é postar e falar sobre a situação, até para ser um diário para mim mesmo, né? Se isso vai ajudar alguém, quando isso ajudar alguém, ótimo, gente, eu tô super feliz, entendeu? Mas eu não coloco mais expectativa em cima daquilo ali. Eu tenho a certeza que o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho necessário, que vai ajudar pessoas a saírem de alguns buracos, vão ajudar algumas pessoas a despertar a mente, a abrir a mente e entender que nem tudo é a parte lógica, né? Você precisa primeiro criar no teu subconsciente, né? Entender que a inteligência do teu subconsciente ela está disponível aí para poder te ajudar. Apagar, né? O caminho é sempre o caminho inverso. Você pensa que tem que ir para frente, na verdade você tem que voltar e apagar muitas coisas que você aprendeu de errado. São crenças limitantes. Então, o caminho nunca é tanto para frente, é mais para trás, né? Você tem que desaprender, né? E acreditar e ter fé. Então, eu, eu conseguindo pôr em prática tudo isso que eu tenho lido aqui, uma das práticas que esse livro aqui tem ensinado muito a mim assim, às vezes é muito complicado você falar, usar frases de afirmação, tipo assim, eu sou rico, quando você está vivendo uma situação de escassez, né? Contas para poder pagar, coisas para poder fazer. Esse livro aqui ele tem uma técnica que fala para você usar uma única palavra, tipo, se você tá precisando de alguma coisa, você faz de conta, você tá doente, sente teu corpo doente, você não vai dizer eu sou saudável, você vai dizer saúde. Saúde. Se você quer dinheiro, você fala prosperidade, riqueza. Só a palavra. Sucesso. Você não vai dizer eu sou o sucesso, porque o teu subconsciente, às vezes, ele vai dizer, nossa, você não é nada, tá, não sei o quê. Então, assim, quando você fala a palavra seca, tipo, sucesso, abundância, liberdade, saúde, é uma palavra seca, então o teu subconsciente ele não te trava e você consegue ter mais força e continuar. E isso são práticas, você vai fazendo isso, vai falando, essas palavras vão se tornando mais normais do seu dia a dia. A primeira vez que eu falei eu sou rico, né, eu, eu, eu falei isso e um amigo não, a pessoa que trabalhava junto comigo falou assim, nossa, você é rico? E eu olhei pra cara dele na hora, eu vacilei, mas eu sustentei. Só que é mais difícil você sustentar assim, né? Porque às vezes a pessoa te olha e vai te questionar, você é rico mesmo? E eu olhei pra ele e falei assim, sim, eu sou rico. Porque a riqueza, gente, não tem. Aí o meu subconsciente já veio, ó, a riqueza não quer dizer só que você tem que ter uma conta com tantos milhões, não. A riqueza é você ter a abundância nas coisas que você quer. É você conseguir fazer as coisas na hora que você quer, é poder pagar as coisas que você quer, é poder ir para os lugares que você quer, estar com as pessoas que você quer, no momento que você quer, na hora que você quiser, tudo isso é a abundância e riqueza, né? Então, eu, desde o momento que comecei a me considerar rico, as coisas mudaram da noite pro vinho. Eu achei que meu processo de autoconhecimento, de manifestação, fosse até mais longo, né? Porque eu tenho sempre a mania de achar, de duplicar assim o tempo. Se eu tô no processo há um ano, eu vou dizer que tô há 2 a 3. Aí eu vou ver as fotos, por isso que é importante. Você sempre tirar foto dos momentos marcantes, porque você te traz para a realidade. E quando eu vejo que o caminho
assim, que eu comecei não tem tanto tempo assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo que eu acreditei, eu tive fé, continuei as técnicas e hoje eu tô colhendo tudo que eu mereço, né? Então, assim, eu desejo que você continue nessa caminhada, desejo que esse vídeo aqui te ajude, né, muito, como eu já assisti diversos outros vídeos e li diversos outros livros e me ajudaram muito. E a caminhada é junto, gente. A gente está aí para poder crescer juntos e seguir juntos. No final, todo mundo vai chegar no mesmo lugar, que o ideal mesmo que a gente consiga é a evolução humana. Esses presentes que a gente recebe durante a nossa caminhada são para ajudar, porque imagina você ter uma caminhada muito sacrificante. Não, você precisa ser uma caminhada confortável, onde você tenha a possibilidade de fazer as coisas que você gosta e não deixar de se autoconhecer nesse caminho, né? Nunca se perder. Toda vez que você achar que está perdido, você volta pro seu centro, que é lá que tem a tua caminhada e você vai conseguir chegar no teu desejo, conseguir saber para que você foi chamado e desenvolver, né, o teu chamado nessa terra, tá? Eu desejo a todos um ótimo dia, que vocês continuem assistindo os vídeos que eu posto aqui. Quem puder comentar como é que tá a sua caminhada, seu despertar, comenta. Quem puder curtir, curta e me dá essa força aí. Mais um pretinho, esse é o canal aí, gente. Um abraço, um beijo a todos.